Olá, bem-vindos à nossa quarta aula do mini curso Essencial von Mises. Antes de prosseguir, já volto, convido vocês, acessem o site acãohumano.institutoilan.org.br. Este é o curso fundamental para se tornar um economista austríaco de verdade, ser um membro graduado dos institutos liberais minarquistas austríacos, da qual o Ilan é um precursor, mas não é o único. Em breve temos aí o Ilino, temos também, conversando agora há pouco, com o nosso queridíssimo Paulo Cogos. Vamos levar um instituto para São Paulo, região metropolitana. Então, nossos braços vão se expandindo, temos pessoas em Porto Alegre, em Minas, mas precisamos de pessoas que entendam o que está por trás desta obra fenomenal, né? Máxima, obra de arte. Mas sem mais delongas, vamos para o capítulo 4, Mises e o cálculo econômico. Como sempre digo, vou partilhar com vocês em PDF, de tal forma que nós possamos ah, efetivamente, agora sim, vamos compartilhar o PDF do capítulo 4, capítulo 4, Mises e o ciclo econômico. Em The Theory of Money and Credit já estavam presentes, pelo menos, os rudimentos de outro magnífico feito de Ludwig von Mises, a explicação há tanto tempo buscada do misterioso e inquietante fenômeno do ciclo econômico. Desde a expansão da indústria e da economia de mercado, no final do século XVIII, observara-se que esta última está sujeita a uma série aparentemente infindável de períodos de prosperidade e depressão, a expansões que por vezes crescem progressivamente rumo a uma inflação desenfreada ou a graves pânicos e depressões. Os economistas propuseram muitas explicações, mas mesmo a melhor delas apresentava uma falha básica. Qual era? Não procurava integrar a explicação do ciclo econômico na análise geral do sistema econômico, a teoria micro dos preços e da produção. De fato, era difícil fazê-lo, visto que, segundo a análise econômica geral, a economia de mercado tende ao equilíbrio, com pleno emprego, com o mínimo de erros de previsão, etc. Por que então, surge a pergunta, por que então sucessão contínua de períodos de prosperidade e de depressão? Pergunta-se. Ludwig von Mises percebeu que, como a economia de mercado não podia gerar por si mesma um ciclo ininterrupto de períodos de prosperidade e de depressão, a explicação deveria estar fora do mercado, em alguma intervenção externa. Montou sua notável teoria do ciclo econômico com base em três elementos até então desconexos. Um deles foi a demonstração ricardiana do modo como governo e sistema bancário usualmente expandem a moeda e o crédito, impelindo os preços para cima, a prosperidade. E aqui já convido vocês a assistir um dos vídeos de introdução do curso Ação Humana, que está lá no site acãohumana.institutoilan.org.br, que trata da minha palestra, que foi proferida para a formação de líderes políticos do Foro Alberdiano na Argentina, que eu fiz também em português, e que trata muito dessas questões do ciclo econômico. Vale a pena assistir essa palestra. Então, um deles foi a demonstração ricardiana do modo como o governo e sistema bancário usualmente expandem a moeda e o crédito, impelindo os preços para cima, chamado de a prosperidade, e provocando uma evasão do ouro, com a subsequente contração da moeda e dos preços, a depressão. Mises se deu conta de que a abordagem de Ricardo, embora constituísse um excelente modelo preliminar, não explicava de
que modo o sistema de produção era profundamente afetado pela rápida expansão econômica, ou porque a depressão era inevitável nesse caso. Outro elemento foi a análise von Bauerkiana do capital e da estruturação e da estrutura de produção. E o terceiro foi a explanação do austríaco sueco Knut Wicksell sobre a importância que tinha para o sistema produtivo e para os preços uma defasagem entre a taxa de juros natural ou originários, como a gente chama no Ação Humana, a que não sofre interferência da expansão do crédito bancário, e a taxa que é efetivamente afetada por empréstimos bancários. Fundamentado nessas três teorias importantes, mas dispersas entre si, Mises elaborou sua brilhante teoria do ciclo econômico. Ao funcionamento harmonioso e fluente da economia de mercado, juntou-se a expansão do crédito e da moeda bancária, incentivada e promovida pelo governo e seu Banco Central. Os bancos, à medida que expandem a oferta de moeda, em papel moeda ou em depósitos, e emprestam o novo dinheiro para as empresas, empurram a taxa de juros para um nível inferior ao da taxa natural de preferência temporal, ou seja, ao da taxa de mercado livre, que reflete as proporções voluntárias entre consumo e investimento por parte da população. Ou seja, a taxa natural, que é baseada na preferência temporal de cada conjunto de indivíduos, ou seja, a taxa do mercado livre, que reflete as proporções voluntárias entre consumo e investimento por parte da população, diferente daquela taxa, né, expandida de oferta de moeda, ou papel moeda, ou depósito, que os bancos faziam avalizados pelo Banco Central. Tá certo? Quando a taxa de juros é artificialmente rebaixada, o empresariado recorre ao novo dinheiro e expande a estrutura de produção, promovendo um aumento do investimento de capital, sobretudo nos processos de produção remotos, projetos a longo prazo, maquinarias, matérias-primas, industriais e assim por diante. O novo dinheiro é utilizado para elevar salários e outros custos e para transferir recursos para essas ordens de investimento remotas ou superiores. Assim, quando recebem o novo dinheiro, os trabalhadores e demais participantes da produção, cujas taxas de preferência temporal permaneceram inalteradas, gastam-no nas proporções anteriores. Mas isso implica que a população não economizará o bastante para adquirir os investimentos da nova ordem superior, tornando-se o colapso desses negócios e investimentos inevitável. Então, tornando-se o colapso desses negócios e investimentos inevitável. O que ele está querendo dizer aqui? Que conforme você baixa a taxa de juros, todo mundo começa a pegar dinheiro, não significa que as pessoas tenham dinheiro poupado, e sim dinheiro de empréstimos. Você começa a investir em projetos de longo prazo, porque os juros estão baixos, então vale a pena. Só que em determinado momento falta dinheiro de verdade e o governo tem que aumentar as taxas de juros. E aí as pessoas estão endividadas e não podem mais continuar pagando aqueles projetos de longo prazo. E eis que surge a grande crise e depressão. A recessão ou depressão é, portanto, encarada como um reajustamento inevitável do sistema de produção, mediante o qual o mercado procede à liquidação dos superinvestimentos irrealistas, da repentina alta inflacionária e retorna para a proporção de consumo barra investimento preferida pelos consumidores, aquilo que era natural do livre mercado. Desse modo, Mises integrou pela primeira vez a explicação do ciclo econômico junto à análise microeconômica geral. A expansão inflacionária da moeda pelo sistema bancário, submetido pela direção governamental, provoca superinvestimento nas indústrias de bens de capital e subinvestimento em bens de consumo, sendo a recessão ou depressão o processo necessário pelo qual o mercado liquida as distorções do período de expansão rápida e retorna ao sistema de produção do mercado livre, organizado para atender os consumidores. Então, o livre mercado, que realmente atende os consumidores, fica conturbado.
A recuperação é alcançada quando esse processo de ajustamento se completa. No tocante à política governamental, as conclusões acarretadas pela teoria misesiana são diametralmente opostas para as que estão hoje em voga, sejam keynesianas ou pós-keynesianas. Para o caso de o governo e seu sistema bancário estarem inflacionando o crédito, Mises propõe a seguinte receita, prestem bem atenção, porque as pessoas falam, mas houve uma expansão monetária, agora nós temos que fazer uma retração monetária. O que Mises fala sobre, depois de um problema criado pelo Estado, o que deve ser feito? Então vamos lá. Mises propõe a seguinte receita. Primeiro, parar imediatamente de inflacionar. Então, primeira coisa, inflacionar para Mises é aumento de base monetária. Para de aumentar a base monetária. Segundo, não interferir no processo recessivo de ajustamento, não apoiar falsos padrões salariais, preços, consumos ou investimento de modo a permitir que o necessário processo de liquidação faça seu trabalho tão rápido e suavemente quanto possível. Isso é importantíssimo. Qual que é essa segunda receita? Não invente moda, não faça o que tentou fazer Winston Churchill depois da Segunda Guerra, tentar enxugar o mercado. Não. Uma vez feito o problema, criado o problema pelo Estado, para e deixa o mercado se ajustar. Ele vai se ajustar mais rápido, mais perfeitamente do que qualquer outra ação que algum ser humano vivo na Terra possa tentar acertar. Caso a economia já esteja em recessão, a receita é a mesma. Está em recessão? Para tudo. Ou seja, Mises explicou: não há nada que o Estado possa fazer que vai ajudar a resolver um problema econômico. Economia se resolve com o livre mercado e apenas com o livre mercado. É o que esse grande homem, Ludwig von Mises, sempre deixou muito bem claro. Então, para terminar esse vídeo, volto a convidar vocês. Entender de mercado é muito importante para não se tomar decisões erradas em investimentos errados. Até a nossa próxima lição, que será o capítulo 5. 5. Grande abraço a todos.